Bom, vamos falar rapidamente aqui de um imbróglio que está havendo aí, envolvendo a prefeitura, o governo do estado, os estádios de futebol. Na linha está o Dr. Luiz Felipe Santoro, que é advogado, membro da Comissão Jurídica da Federação Paulista de Futebol. O assunto é: pode ou não pode vender cerveja nos estádios? Esse chove no molha já vem desde os anos 13 a.C. Dr. Luiz Felipe Santoro, qual é a novidade agora? Em que pé que estamos? Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agora, a novidade é que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei permitindo a venda de bebidas alcoólicas até um determinado limite de gradação alcoólica. Tá? Então, ou seja, a cerveja seria liberada, outras bebidas com teor alcoólico maior não, tá? Mas o imbróglio agora, como você bem disse, é que o governador anunciou que vai vetar a lei, né? E isso que está em discussão agora. O governador alega que a lei é inconstitucional, né? E é essa, vamos dizer, a discussão técnica que a gente está tendo. Porque o chefe do Poder Executivo, então no caso do nosso estado aqui, o governador, ele pode vetar uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa por duas hipóteses. Ou por inconstitucionalidade, ou se ele entender que aquela lei é contrária a um interesse público, tá? Se ele usar o argumento da contrariedade ao interesse público, ele pode apresentar a justificativa dele de veto, né, e a lei não vai seguir adiante. Agora, a inconstitucionalidade, a gente defende que não existe. Tá? A lei, essa lei estadual não é inconstitucional, né, não existe nenhuma lei federal que vede. Muita gente interpreta que o Estatuto do Torcedor vetaria a venda de bebida alcoólica, mas isso não ocorre, tanto que outros estados já permitem, né, a venda de bebida alcoólica nos seus respectivos estádios, né, e o argumento utilizado para dizer que a lei seria inconstitucional é que a matéria, né, vender ou não bebida alcoólica, seria de competência federal, ou seja, só a União poderia legislar sobre o assunto. Mas também não é verdade, porque aqui em São Paulo mesmo, nós temos desde 1996 uma lei estadual que proíbe. Ora, se a competência fosse federal, essa lei estadual também não poderia proibir desde 1996. Então, e agora? Ele anunciou, essa coisa de anunciar antes da hora não dá certo, né? Vê o Bolsonaro lá, anunciou que o Joaquim Levy, deu uma dura nele também, igual a Globo fez com o Mauro Naves. Agora outras informações surgiram de um belo trabalho jornalístico em blog, e que o Mauro, nosso amigo Mauro, gente boa, tem realmente umas ligações, digamos, perigosas, mas vamos aguardar. Agora, o Bolsonaro, e só que não precisava, no Jornal Nacional, estripar o cara, pô, sabe? Ele foi demitido ou suspenso em rede nacional, deram um tiro num pernilongo, não pode, pô, usar o maior jornal aí que tem para destroçar a vida do Mauro Naves. Agora, isso em relação a um assunto jornalístico nosso. Em relação à cerveja aí, em relação ao Bolsonaro, melhor dizendo, ele anunciou bravo também nos jornais, no Jornal da Band, não, porque eu vou te ver, já que você manda o cara embora, eu te mando embora. Pô, não é assim que faz, pô, ele tem umas coisas que não dá para entender, mas o nosso negócio aqui é servir, e o Joaquim Levy, que é ótimo, entendeu? Vai sair, já saiu. Ele levou uma dura daquela em rede nacional, em redes nacionais, então ele foi embora. Agora, em relação à cerveja, o Dória também anunciou antes da hora, o senhor não acha? Ele não devia ficar quietinho lá e vetar a lei lá na hora, lá, enquanto estiver sentado no seu gabinete? Exato, ele pode fazer isso, é uma prerrogativa do governador aí, né, do chefe do Poder Executivo. Muito provavelmente ele deve ter sido perguntado a respeito em alguma entrevista e acabou se manifestando. Mas ele poderia realmente aguardar o momento da análise da lei e resolver vetando.
Só uma saber de colegas que fizeram a NBA agora. Eu fui ao Madison Square Garden. Eu confesso que eu fiquei fiquei embasbacado de ver as fotos dos grandes pugilistas, jogadores de basquete e tal, lá em Nova York, e não prestei atenção, porque eles bebem mais mesmo, ele é refrigerante, com aqueles baldes, com sanduíches de 15 quilos e baldes de refrigerante. Mas eu tenho pra mim que lá eles vendem cerveja. Vamos precisar perguntar pro Everaldo Marques, pessoal que tem ido mais lá. Aqui não, no Brasil... Não perguntar não, eu te garanto, Milton. Lá vende, na Europa vende... enfim, em outros esportes, né? Então você mencionou o Madison Square Garden, na NFL também vende. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo da NFL recentemente, então, assim, não só lá, como em vários outros locais, né? E quem arruma confusão é retirado do estádio, ou da arena, enfim, do ginásio. E suspenso, não pode voltar depois de um certo tempo e tal. Porque se você levar ferro e fogo, veja bem, então você tinha que botar... o bafômetro na entrada do estádio, ali na catraca, entendeu? Porque o sujeito já chega bebido, chega bêbado lá, então ele vai entrar normalmente. Eu acho que isso aí, doutor, é meio segurar água com a mão, viu? É complicado mesmo. E qual a providência agora da assessoria da Comissão Jurídica da Federação Paulista e por que vocês da Federação Paulista estão contra o governador? Milton, na verdade não é contra o governador, né? É contra o veto à lei aprovada na Assembleia Legislativa, porque, bom, a gente entende que não é inconstitucional, a gente entende que seria uma possibilidade de geração de receita para os clubes, tá? Os clubes poderiam vender nos seus estádios, então aqui mesmo no interior do estado de São Paulo, onde o público é até um pouco diferente, né? Aqui da capital, com muitas famílias e tal, existem pesquisas com o pessoal a favor da volta da cerveja nos estádios, né? E então a nossa providência agora vai ser mostrar para o governador, tecnicamente, que inconstitucional a lei não é. Se mesmo assim ele quiser vetá-la, entendendo que a lei é contrária ao interesse público, ele pode. Mas inconstitucional ela não é. Então esse argumento da inconstitucionalidade não vai poder ser utilizado para vetar a lei. O Campeonato Paulista esse ano foi Sicredi, no ano passado foi Itaipava. O senhor entende que com este veto as cervejarias todas fogem aí do futebol em patrocínios de campeonatos? Olha, Milton, eu entendo que não, porque, enfim, hoje já não pode, né, vender bebida alcoólica, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Em outros estados é permitida a venda. E as cervejas se interessam aí pelo patrocínio de clubes e mesmo de campeonatos como a Itava, que você mencionou, outros clubes que têm patrocínio aí de cerveja, por questão da exposição da marca, né? O que eu vejo é que uma liberação da bebida alcoólica, no caso aí da cerveja, atrairia novas marcas que hoje não estão mais no futebol, não só para a venda dos seus produtos, mas também para a divulgação da sua marca. Muito bem. O Álvaro José está dizendo aqui que bebem cerveja em qualquer arena. Em qualquer arena. E cerveja em rifas também, etc. e tal. Camarotes com muito uísque. Uísque que mata, destrói mesmo. Agora a cerveja, claro que não é água, só água. A maior parte é água, mas não compara com o uísque que destrói mesmo. Bebedor de uísque viciado se afunhanha na vida. Veja, Milton, e pela lei aprovada pela Assembleia Legislativa não seria permitido, tá? O uísque, mesmo vinho, essas bebidas com teor alcoólico maior a 9 graus, já não seriam permitidas nem nos camarotes. O Álvaro José, que sabe simplesmente de tudo, ele lembra que a Budweiser é a cerveja da maioria das arenas americanas e tem Miller TB também. É isso, Álvaro José. Você podia até entrar no ar aí e fazer uma pergunta final aqui para o nosso doutor Luiz Felipe Santoro. E qual a providência agora da Federação Paulista, etc. e tal? Vocês vão procurar o governador Dória e o que vocês vão fazer? Exato. Em reunião na sexta-feira, Milton, nós combinamos de fazer um parecer técnico justamente a respeito dessa questão da não inconstitucionalidade da lei e encaminhar a Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, e estamos aí totalmente disponíveis para discutir o assunto de forma técnica, seja com o governador, seja com a sua equipe de assessoria. Muito bem. Você tem aí o Álvaro José na linha ou não?
Tem o Tesonildo? Não tem, né? Então, ele mais tarde ele entra aqui, o senhor vai ouvir, pode ligar para ele. Então, o doutor Luiz Felipe Santoro, advogado, membro da Comissão Jurídica da Federação Paulista de Futebol, uma federação que ultimamente, ao contrário dos últimos 700 anos, não tem tido nenhum escândalo. O Reinaldo Carneiro Barros foi vetado até lá na CBF, ele poderia ter ido para lá, mas está quieto aqui, não tem mais aquelas escaramuças, quer dizer, era cacete na federação desde os tempos da Brigadeiro Luiz Antônio e agora ali perto da Polícia Federal. Um grande abraço ao senhor, doutor Santoro, e peraí só um minuto, é o Álvaro José? É o Álvaro, vamos botar o Álvaro aqui com o doutor Santoro também, assim vocês vamos ter uma... Porque ele é um especialista de arenas do mundo inteiro, ele inclusive foi amigo da Chita, amigo da Chita, da Jane e do Johnny Weissmiller. Ele estava lá em tudo quanto é filmagem de Tarzan. Ô Álvaro José, doutor Santoro está na linha. Fala como é que é a cerveja no mundo do esporte americano. Antes de mais nada, eu queria dar os parabéns para você, Milton, doutor Santoro. Realmente, um grande momento aí, um belo debate. Porque, queira ou não, cerveja lá é algo aguado, né? É carboidrato líquido. Então, todas as arenas têm cerveja e nos camarotes, nos clubes, isso eu acompanhei, tanto o Lakers de Los Angeles quanto em Indianápolis, o Conseco Field House, você tem nos camarotes, você tem o uísque. Não só o uísque escocês, mas o uísque deles, né? O bourbon que eles adoram. Então isso eu vi, ninguém me contou, eu estava lá. A diferença é, com relação à cerveja, a grande maioria é uma marca só, e lá em Indianápolis eles usam a Miller, né? Porque é próxima da região. Muito bem. E aí, doutor Santoro, esse aí conhece mesmo o esporte americano, ao contrário de mim. Esse conhece muito, Álvaro. É um grande prazer falar com você. E é muito interessante para a gente ouvir aí essa sua experiência das arenas do exterior, onde se pode beber cerveja, enfim, em alguns locais, até como os camarotes, umas bebidas com teor alcoólico maior. Não, e doutor Santoro, até historicamente, e o Milton vai me permitir falar a marca, exatamente, o primeiro patrocinador de Jogos Olímpicos foi uma cerveja. Em 1928, em Amsterdã, a Heineken foi a primeira patrocinadora de uma Olimpíada. Não existia, a Olimpíada era amadora e tal, a Heineken, para apoiar, foi a patrocinadora. E desde o início dos Jogos profissionais, vamos dizer assim, que começaram nos Estados Unidos, Los Angeles 84, com a grande cobertura da Band, comigo, Elia Júnior, J. Júnior e o grande Luciano do Vale, a Bud era a cerveja oficial e continua até hoje na grande maioria das arenas. O que me chamou a atenção com relação à arena foi quando eu fui cobrir os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que aí para público, não era não era só em camarote, não. No estádio do Chivas Guadalajara, eles vendiam shots de tequila, acredite se quiser, dentro do estádio, não é em outro lugar não, dentro do estádio, o shot de tequila. Haja coração, viu? Tá vendo, doutor? Portanto, o senhor tem esse referencial para levar lá para o governador Dória. Sem dúvida, a gente sempre aprende muito com o Álvaro. Um abraço, doutor Santoro. Um grande abraço, Milton, Álvaro, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Band. O senhor é parente do Rodrigo Santoro? Não. Então tá bom. Um abraço. Outro para vocês. Grande abraço.